Muito bom dia a todos. É para mim uma satisfação muito grande participar neste congresso que considero de alto significado e também relevância para os tempos que nós vivemos. E muito em especial, pois foi-me sugerido que abordasse este tema, que também viria a propósito num congresso como estes, e é sobre as mulheres ilustres na Reforma, que então, na Reforma Protestante, que irei falar. A história não contada das mulheres da Reforma é por si um monumento de fé que não pode ser ignorado. É verdade que Lutero foi o construtor de modernidade, que voltou a colocar a palavra de Deus no centro da vida e da adoração, que reabilitou valores fundamentais que ainda hoje perduram. Mas que teria sido desse gigante da Reforma sem a preciosa mulher que Deus pôs ao seu lado? As mudanças que a partir de então se operaram devem muito a ilustres mulheres reformadoras que a história ignora ou timidamente registra. Não foram poucas as que na Reforma se distinguiram como diaconisas e pregadoras, escritoras e artistas, músicas e teólogas, princesas, rainhas e diplomatas. Por terem reuniões clandestinas de oração, por protegerem seus maridos e os demais reformadores, por defenderem valores como a liberdade religiosa e o sacerdócio de todos os crentes, uma terça parte destas mulheres foi torturada e condenada à morte. Pela sua fé e fidelidade ao espírito da Reforma, pelo desvelo com que cuidaram dos pobres, dos doentes e dos refugiados da perseguição, pela coragem indómita com que afrontaram a tortura e a morte, algumas dessas mulheres ficaram na história como magnólias de aço. Eram mulheres de reformadores, filhas de nobres e de plebeus, princesas e rainhas, mulheres cultas e incultas, umas com grande poder, outras sem poder algum. Mulheres ilustres que tinham um só horizonte na vida e que era servir o Evangelho na sua pureza mais intrínseca e proclamar com a vida as 5 grandes verdades que este ensina. Só Cristo, só a fé, só a graça, só a Escritura, só a Deus glória. Falta-me o tempo para falar de mulheres como Elisabeth de Brandenburg, Catarina Schetzel de Estrasburgo, Marie d'Antière de Genebra, Catarina Schutz e Lady Jane Grey, que chegou a ser rainha por 9 dias, e muitas outras. Mas permitam-me realçar o nome de 5 nobilíssimas senhoras que com glória inaudita bem a todas representam. Repito, o que teria sido Lutero sem a sua Katie? Ele mesmo o diz, ou se interroga. Com 6 anos de idade, Catarina von Bora, filha de uma família nobre e empobrecida, fora colocada pelo pai num convento após a morte prematura da mãe. Com 16 anos, teve acesso às 95 teses que Lutero afixara nos portais da igreja de Wittenberg, como também a outros livros seus que lhe despertaram a alma para os valores da fé reformada. Ciente de que lhe não restavam dúvidas ou razões para continuar em clausura, Catarina preparou de imediato a sua fuga com mais 11 companheiras suas, vindo ela a ser acolhida pela família Kramer em Leipzig. O seu casamento com Lutero, aos 26 anos, fez toda a diferença na vida do grande reformador, a ponto de ele lhe usar chamar pregadora, doutora e juíza.
mas também a companheira e colaboradora fiel de todas as horas. Catarina foi uma inspiração e bênção para Lutero. Geria os bens, governava a casa e cuidava dos filhos. A sua casa era escola e abrigo, centro de alojamento para reformadores e refúgio para perseguidos. Tão impressionante era a sua hospitalidade que de tudo ela cuidava. Levantava-se às 4 horas da manhã para fazer face ao seu labor diário e ainda lhe restar tempo para apoiar o marido no seu trabalho e na agonia das suas depressões. O que Lutero disse do matrimónio fala por si, cito: lado a lado com a palavra de Deus, o mundo não tem tesouro mais precioso do que o sagrado matrimónio. O melhor presente de Deus é uma esposa piedosa, alegre, temente a Deus, com quem se pode viver em paz e a quem se podem confiar bens, o corpo e a própria vida. A minha querida Katie, diz ele a seguir, mantém-me jovem, em boa forma também. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado as minhas viagens e quando volto me recebe com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela ajuda-me no meu trabalho e ama sobretudo a Cristo. Depois dele, ela é o melhor presente que Deus me deu nesta vida. Se algum dia alguém vier a escrever alguma coisa sobre a Reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Catarina foi admirada e idolatrada por muitos como a estrela da manhã de Wittenberg e a primeira grande dama da Reforma, como modelo ideal de esposa e de mãe. O seu testemunho a esse respeito é lapidar. Tudo o que tenho feito resume-se simplesmente a 2 coisas: ser esposa e mãe. E tenho a certeza de que uma das mais felizes de toda a Alemanha. O que teria sido de Lutero, pois, sem a sua Catarina? É difícil imaginar este pioneiro da Reforma sem a senhora Katie, como ele a tratava. Nas duras lutas que ele tinha de travar, ela ali estava ao seu lado, como figura não menos necessária à construção da grande reforma cristã alemã. A primeira princesa a aderir à fé reformada foi Margarida de Navarra. A sua cultura era excelente. Falava 5 línguas. A filosofia, a história, a literatura e a teologia eram-lhe familiares. Irmã única de Francisco I, rei de França, Margarida viveu desde cedo na intimidade com o poder. Mas mal se converteu à fé protestante, esta lhe moldou a vida, e a ponto de o irmão dela dizer, embora sendo católico: a minha irmã Margarida é a única mulher que conheci com todas as virtudes e todas as graças, sem mistura de qualquer vício. Fim de citação. Era isso que lhe dava autoridade para erguer a voz numa corte católica e ali mesmo testemunhar de Cristo e sua fé. Por sua influência, muitos nobres se converteram e só lhe restava aguardar a conversão do próprio rei, seu irmão, à fé reformada. Pela sua influência, Margarida a muitos livrou da morte, da prisão e da morte, tanto na Universidade de Paris, Sorbonne, como pelo reino afora. Foram inúmeros os reformados e reformadores que dentro e fora da academia salvaram a vida graças à competência diplomática desta santa e piedosa mulher. Em fevereiro de 1525, o imperador Carlos V capturou o rei de França numa batalha, levando-o preso para a Espanha. E a irmã, que foi a Madrid de propósito negociar a libertação do irmão, o fez com tal mestria que venceu mais uma batalha diplomática.
Nesse mesmo ano, morreu-lhe o marido e veio a casar com o rei de Navarra, Henrique de Albret, que era impenetrável às ideias da reforma. Mesmo assim, Margarida não esmoreceu em fazer vingar a mensagem da fé protestante no reino de Navarra. Quando os cultos que prestava nos seus aposentos chegaram aos ouvidos do marido, este foi lá impedi-los e, no acesso de ira, deu-lhe uma bufetada, dizendo: Senhora, sabeis demais. Bastou, porém, uma queixa ao irmão, rei de França, para este lhe declarar guerra. E só a promessa de não mais se opor ao culto evangélico no reino de Navarra evitou uma guerra feroz. Margarida a tudo continuou a resistir, mesmo quando o marido traiu a promessa feita por imposição da Corte Católica de Madrid. Valia-lhe, para tanto, a correspondência com Calvino e outros reformadores que alimentaram a fé. A sua esperança maior viu-se, entretanto, cumprida na filha Joana de Albret, a nova rainha de Navarra, que lutou com singular bravura pela instauração da reforma na sua pátria. E também no neto, Henrique IV, rei de França, que deu à Igreja reformada o Edito de Nantes como garante da liberdade de culto em todo o país. Joana, que era filha única de Margarida e dela herdou o reino, cumpriu a promessa que fez à mãe na hora da sua morte. Também ela aderiu à fé reformada e dela fez confissão pública. Em 1563, as suas reformas incluíam a fé evangélica como religião oficial do Reino de Navarra. E quando Filipe II de Espanha lhe enviou um embaixador a forçá-la a abandonar seus impulsos reformistas, ela replicou: Deus confiou-me o governo deste país para que eu o reja de acordo com o seu Evangelho e lhe ensine as suas leis. Eu confio em Deus, bem mais poderoso que o rei de Espanha. Entre muitas outras das suas ações, Joana traduziu o Novo Testamento para o basco, língua vernácula de Navarra, e publicou expensas suas. Exerceu tal influência sobre a França que esta se estabilizou nos caminhos da reforma. A rainha Joana morreu serenamente em 9 de junho de 1573, com 44 anos, tendo sido uma bênção constante para a fé reformada, tanto em Navarra como na França, não obstante as lutas cruéis que se continuavam a travar para lhe destruir a essência. Nascida de ascendência nobre, Árgula von Grumbach foi enviada pelos pais para a corte do Duque de Baviera. Alberto IV, tinha ela 10 anos de idade, e aí recebeu a educação mais esmerada da época. Levou consigo uma Bíblia que o pai lhe ofertara, e do seu casamento nobre com Grunbach, da Francónia, nasceram-lhe 4 filhos. Fiel às doutrinas proclamadas por Lutero, Árgula tornou-se uma devotada estudante da Bíblia e uma fervorosa defensora dos reformadores perseguidos. Como usava dizer, cito, a minha fé está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Árgula escreveu cartas às autoridades supremas da Academia, do Estado e da Igreja. A certa altura, escreveu ela: nem o Papa, nem o Imperador, nem os príncipes têm qualquer autoridade acima da palavra de Deus. Não penseis que podeis afrontar Deus, os profetas ou os apóstolos do céu, com decretos papais tirados de Aristóteles, que nem sequer era cristão. Não ignoro as palavras de Paulo, de que a mulher deve guardar silêncio na igreja, 1 Timóteo 1:12. Mas quando nenhum homem quer ou pode falar, impulsiona-me a palavra do Senhor quando disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei.
Os senhores procuram destruir todas as obras de Lutero. Nesse caso, terão de destruir também o Novo Testamento que ele traduziu. Árgola nunca abandonou a sua fé. O monumento a ela dedicado na Baviera é testemunho eloquente da sua competência como escritora da Reforma e primeira mulher teóloga. Olímpia Fulvia Morata era filha de um grande humanista italiano, Pellegrino Morato, que, convertido à fé reformada por influência de Calvino, tudo passou a investir na educação integral dos seus filhos. Com 12 anos, a competência escolar de Olímpia era internacionalmente conhecida e a própria rainha a convidou para ser tutora da princesa Ana, sua filha. Estudou grego e latim, leu a literatura clássica grega e latina e veio a casar-se com um médico alemão que viria a ser professor da Universidade de Heidelberg. Embora amplamente reconhecida pelas suas faculdades intelectuais, foi a fé de Olímpia, a sua fidelidade a Cristo e perseverança na dor que a transformou num legado valiosíssimo para as igrejas evangélicas que brotaram da Reforma. A tal ponto chegaram as perseguições contra os protestantes na Itália. Peço desculpa, houve aqui um pequeno acidente. Mas aqui está mesmo a ser resolvido. Como dizia, a tal ponto chegaram as perseguições contra os protestantes na Itália que a sua igreja de Ferrara foi dizimada e ela, para salvar a vida, juntamente com o marido, emigrou para a Alemanha, sua pátria natal, pátria do marido, naturalmente. Esta mulher, tão erudita e culta, escreveu poemas, traduziu muitos salmos, conviveu com os maiores teólogos do seu tempo e serviu a sua terra com o Evangelho o melhor que pôde. Sobreviveu também a ferozes guerras religiosas e, uma vez cercada a sua própria cidade pelo poderio católico do imperador Carlos V, ela agonizou com os horrores da violência, da enfermidade e da fome, assistindo à morte de metade da população da sua cidade. Só a coragem vinda do alto lhe valeu a ponto de escrever: esmagados pelo peso de tantos horrores, só na oração e na meditação da palavra santa nós encontramos consolação. Fugiram a tempo de não serem devorados pelo fogo lançado sobre a cidade, deixando para trás todos os bens, contraindo malária e depois tuberculose na longa fuga, até que chegaram ao estado do Duque de Erbach. Ali, socorridos em exaustão total, ganharam novo ânimo para chegar a Heidelberg. O marido foi admitido como professor na universidade, mas ela jamais se recompôs, vindo a falecer em outubro de 1555, vítima da peste que devorava a cidade. Pouco tempo depois, morreram também o marido e o irmão, restando deles o testemunho da inscrição que a cidade pôs sobre a sua campa. Reza assim: no nome do Deus eterno e para a memória de Olímpia Fulvia Morata, a esposa amada de André Grundler. A sua obra notável em várias línguas, a pureza maravilhosa da vida da sua vida e a sua piedade elevam-na acima do seu sexo. O testemunho da sua vida foi mesmo ultrapassado pelo da sua morte. Serena, feliz e sacrossanta, ela morreu no ano de Nosso Senhor 1555, com 29 anos de idade, em terra estranha. Aqui ela jaz com seu marido e o seu irmão Emílio. Olímpia iluminou a todos os que se cruzavam no seu caminho com a luz do Evangelho da glória de Cristo, e a sua memória a todos nós inspira como exemplo de fidelidade plena, mesmo no meio dos maiores horrores. Obrigado. Mulheres ilustres como estas têm algo de muito especial a ensinar ao mundo cristão sobre os valores da Reforma.
Seu altruísmo, espírito de sacrifício e trabalho abnegado até o esvaziamento de si mesmas é prova disso. Os serviços que prestaram ao testemunho da fé cristã nesses tempos tão críticos da história realçam bem os traços do caráter que lhes são comuns. Os maiores reveses da vida nunca as fizeram desfalecer. De freiras católicas a esposas de reformadores, de mulheres prósperas a viúvas empobrecidas pela morte hedionda dos maridos, de nobres princesas e rainhas condenadas ou fugitivas, nada fez enfraquecer a fé destas mulheres. Todas elas tinham uma identidade multifacetada, mas a ideia-força que governava as suas vidas era a de crentes evangélicas reformadas, que sabiam ser e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, deixando a sua zona de conforto. Elas afrontaram as piores circunstâncias por amor do Evangelho, pois era esse o seu valor e amor maior. Tenho dito.